Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Cleber Soares aqui com mais um vídeo novo no canal. Estamos juntos aí, Nós vamos estar lendo a palavra de Deus logo em seguida. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, que tal se você der o like, comentar o vídeo e também se inscrever no nosso canal. Manda-nos aí as mensagens, como que está chegando, se está tudo bem, E nós vamos então já na palavra de Deus, Eu estou com a minha Bíblia, queridos, aqui, está aberta. Tiago, capítulo de número 4, os versículos de número os versículos de número 10, 11 e 12. Versículo de número 10, 11 e 12. O que diz assim? Olha: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juízo. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? É uma pergunta. Então, meus irmãos, nós estamos Tiago, ele nos traz uma palavra bastante interessante que nós precisamos de pensar. Sim, precisamos de pensar. O que ele está nos lembrando? Ele está nos lembrando de um dos grandes mandamentos, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo, o primeiro mandamento: amarás a Deus de todo, E o segundo não é tão menor do que o primeiro: amarás o teu irmão como a ti mesmo. Muito bem, então o que nós estamos passando por aqui, querido, nós lembrarmos, a nós mesmos, a nossa consciência, de que todos nós, querido, todos nós temos falhas, uns a mais, outros a menos, mas quem falha mais? Não é? Nós costumamos dizer por aí, queridos, que a preocupação, querido, assim é a preocupação, porque não adianta a gente querer um ser melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que ninguém. Não somos ninguém. Primeira coisa, viemos do barro. Deus nos fez do barro, a única diferença é que fez a imagem dele. Éramos a imagem dele de criança, porque fez pequenininho, somos uma imagem de novinho, Quando nós começamos a atingir uma certa idade, a gente deixa de ser aquela imagem sem pecado, que é o próprio Deus. Aí nós começamos a entrar no pecado. Aí deixa de ser aquela imagem pura, de Deus, mas continuamos a imagem de Deus. Nunca vai mudar isso. Quando você olha para qualquer tipo de pessoas, indiferente de raça, de cor, é a imagem de Deus. Foi Ele que fez, querido. Nós não somos animais como o cavalo, como o porco, o boi, Nós não somos isso, nós somos imagem de Deus. Então o que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui é isso, é que nós precisamos de amar um pouco mais. Eu preciso de entender que o meu irmão, ele é diferente de mim. O Senhor nos fez diferente um do outro, e com pensamentos diferentes também. Somos filhos do mesmo Pai, sim, do mesmo Deus. Somos irmãos de Cristo, sim. Então, daí tudo bem, mas daí para cá, querido, o Espírito Santo que está em mim, que habita em você, ele usa várias maneiras, A maneira do Espírito Santo usar é diferente, que usa em mim, que usa em você, é diferente. Agora, quanto ao outro lado que Tiago está dizendo, que é o seguinte: essa parte maldosa que existe em nós precisamos de nos esforçar.
esforçar, querido, porque o mal nos rodeia, né? 24 horas por dia, está nos rodeando. Então nós temos que tomar esse cuidado, que é o que o Tiago está nos orientando. Fique esperto com isso aí, porque falar mal do seu irmão é muito fácil falar mal do seu irmão. Mas se falam mal de você, você descobre que falaram mal de você. O pior de tudo isso, querido, que a maldita da maldade, ela vai criando rumos, né, ignorados. Ela vai tomando proporções e ela começa com uma palavra, depois ela passa para duas, passa para três, e ela vai tomando corpo. Vai chegando uma hora, querido, que quando você pega ela lá no final, você não consegue voltar ela mais cá atrás. Porque ela já se incorporou tanto que ela tomou um caminho totalmente diferente. Quando ela toma um caminho, ela pode se incorporar tomando um caminho de Deus. Glória a Deus por isso, não é? Ela vai crescendo dentro da proporção de Deus. Mas e a parte maldosa? O que nos chama a atenção é isso, é que nós estamos sempre indo para o lado do mal, infelizmente. Então, quando o Tiago nos chama a atenção aqui, é a respeito disso aí. Por que falas mal do teu irmão? O que tem o seu irmão diferente de você? Afinal, não somos filhos do mesmo Deus? Por que eu tenho que olhar ele com diferença? Ele não pode ser igual a mim. Somos filhos do mesmo Pai, mas somos diferentes. Não tem como ser igual. O Tiago chama a atenção. Com isso ele continua nos exortando o seguinte, querido, olha só. Ele continua falando o seguinte: exorta nós a não falar mal ou julgar uns aos outros, pois se fazerem isso, criticam a lei de Deus e colocam como juiz, quando apenas um legislador e juiz tem o direito de salvar ou destruir. Um legislador ou juiz tem o direito de salvar ou destruir. Ele está falando de um único legislador e um único juiz, o próprio Deus. Só ele pode julgar. Por que nós ficamos julgando uns aos outros? E ele continua dizendo assim, irmãos, olha, ele continua dizendo assim, olha, o texto questiona a audácia de julgar o próximo, quando apenas Deus, só apenas Deus detém esse poder e autoridade. Só apenas Deus. Porque, queridos, nós precisamos estar orando uns pelos outros mesmo. Eu orando por você, você orando por mim. Porque por que nós temos que estar julgando? E o pior é que nós julgamos e condenamos, né? O lado ruim é esse. Além de julgar o meu irmão, ainda condeno ele. Eu aplico o juízo sobre ele. Isso, querido, é terrível. Eu continuo dizendo aqui, olha, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, é que você vê, Tiago capítulo 4. Quem fala mal do seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei. Ele que está falando. E ele continua dizendo assim, olha, a passagem proíbe a calúnia, o julgamento entre os irmãos da fé. Querido, onde eu quero chegar aqui, que Tiago também teve essa intenção. Por que nós ficamos falando dos próprios nossos irmãos da fé, inclusive da fé? Sabe? É o crente que fala do crente, é o espírito que fala do espírito, é o católico que fala do católico, é o judeu que fala do judeu, e vai assim, essa coisa, falando sabe, das próprias criaturas que somos nós mesmos, ligados à mesma religião, às vezes. O mesmo credo religioso, né? Por que isso? O que isso vai nos levar, querido? A nada, pelo amor de Deus. Nós precisamos de mudar isso. Olha só, os nossos irmãos da fé que está falando, julgar o irmão. Ao julgar o irmão, a pessoa está, na verdade, julgando a lei de Deus e não cumprindo. Ele está julgando a lei de Deus e não cumprindo a lei de Deus. Você está entendendo? Porque se nós estamos debaixo da lei, todos nós debaixo das leis de Deus, porque foi Ele que instituiu as leis. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a lei é a lei de Deus. Então nós temos que seguir isso aí com sinceridade. Olha só, ele continua dizendo assim, irmãos, apenas Deus é o único legislador e juiz, somente Ele tem o poder de salvar e destruir. O texto também nos lembra de reconhecer a nossa própria posição e não usar o papel de juiz que
que pertence somente a Deus. Por que nós vamos usar esse papel? Se nós não estamos dando conta dos nossos próprios problemas, por que eu tenho que julgar meu irmão? Se eu não estou dando conta de mim, querido, tem tantas coisas que vem por aí. O versículo também, o versículo final, mas quem é você para julgar o seu próximo? É uma pergunta retórica que questiona a autoridade de alguém para julgar o outro, uma vez que essa autoridade não lhe pertence. Poxa vida, olha só, mas quem é você para julgar o seu próximo? E é uma pergunta retórica que questiona a autoridade de alguém para julgar o outro, uma vez que essa autoridade não lhe pertence. Não cabe você julgar. É isso que ele está querendo dizer, não cabe me julgar. Por que eu estou julgando? Eu quero lembrar, quando eu não tenho visto muitas pessoas por aí fazer o seguinte: ele, quando está numa determinada religião, ministério, como você queira entender, aí de repente dá vontade de sair de lá. É normal, o que tem? Não tem verdade, mas o problema é que às vezes o abençoado foi criado lá nesse ministério. Então saiu um vídeo recente aí de alguém que saiu de uma determinada religião, né, de uma determinada igreja, e ele foi para outra igreja, mas a que ele saiu, que ele foi criado lá, os pais são de lá, inclusive, ele saiu de lá, mas metendo o pau em todo mundo. Inclusive ele começou lá embaixo, ele chegou a pastor. Eu estou falando de uma pessoa que chegou a pastor, sabe, no nível bem alto, né? Mas ele não aguentou, ele tem que falar mal daquela de onde ele saiu. Ele foi criado, viveu anos e anos lá. Por que tem que falar mal de lá, senhor? Por quê? Agora ele sai dessa que ele está e vai para outra, e na outra que ele vai continuar falando mal dessa e mais da outra também. Sim, agora eu te falo, o que isso vai mudar na sua vida? Mas o que vai mudar na sua vida pode não mudar, não, vai mudar na vida das pessoas. Você vai perder a credibilidade, sabe? Principalmente você que é um sacerdote. Não pode fazer isso, meu irmão. Nós temos que parar com isso. Nós precisamos parar com isso. Nós temos que obedecer às normas, que são as leis de Deus. Só Ele pode mudar o ritmo das coisas. Ele continua dizendo assim, olha, amarás o teu próximo é uma expressão, é uma exortação bíblica, que significa que deve demonstrar o mesmo cuidado, respeito e compaixão que tem por si mesmo em relação aos outros. O respeito que eu tenho por mim mesmo, pelas minhas filhas, pela minha esposa, né? Assim, eu estou falando da família, eu preciso de tempo para aquele coitado que está lá fora. Aquela pessoa, seja intelectual ou não, preciso de ter um respeito por ele. Eu preciso de entender que ele merece o meu respeito. E ele continua dizendo aqui, querido, olha, isso aí, irmãos, que amarás o teu próximo como a ti mesmo, é um dos 2 grandes mandamentos da Bíblia Sagrada. Não é? Dos grandes mandamentos da Bíblia Sagrada, da lei encontrada lá em Mateus e outras passagens também do Novo Testamento. O mandamento amar o próximo, visto como um complemento do mandamento de amar a Deus de todo o coração, pois a prática é esta, intrinsecamente ligado à prática ao outro. Então eu não posso de maneira nenhuma ver as pessoas indiferentes de mim. É uma pena, é lamentável tudo isso. Por isso que está havendo tantas mortes por aí, tantos desentrosamentos, é porque essa falta de amor. Ama, diz que ama, mas fala mal do seu próprio irmão, porque está falando que ama. Se eu amo, não tenho o direito de falar mal, se eu estou dizendo que amo. Então não é um amor verdadeiro, sabe? O amor verdadeiro, ele sofre, ele padece, ele tem o mesmo sentimento daquele irmão que está sofrendo, tá? Mas é isso aí, irmãos, que Deus abençoe a minha vida, abençoe a sua vida também, que nós venhamos através dos ensinamentos de Tiago, nós venhamos aprender um pouco mais, respeitar
a nós mesmos. Se eu respeito a mim mesmo, Cleves, eu estou respeitando a mim, provavelmente eu vou respeitar o meu próximo. E inclusive esse meu próximo, e não julgá-lo, né? Fazer juiz dele. Né? Eu ser juiz e julgar ele. Eu não posso fazer isso. Quem pode julgar é Deus. O único que nós temos aqui, o único legislador e juiz é Deus. Não sou eu nem você. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, em nome de Jesus. Que Deus te guarde sempre. Receba aí um abraço carinhoso do seu companheiro, seu irmão Cleves Soares. Se for da vontade de Deus, estaremos juntos no próximo vídeo. E até o próximo, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.